Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com vocês para mais uma videoaula. Hoje, nossa aula trabalhará questões da banca FCC para o concurso da SEDU Espírito Santo. Mas calma aí, se você não fará esse concurso, pode ficar no vídeo tranquilamente, porque a nossa discussão é geral e vai ajudar todos vocês que estudam conhecimentos pedagógicos para concurso. As questões de hoje trabalham temas diferentes da área de conhecimento pedagógico, indo para uma abordagem mais interpretativa. Questões que exigem um nível de interpretação significativo da gente para responder as questões. Então eu quero trabalhar com vocês detalhe por detalhe, as melhores formas de analisar essas questões, e o simulado que trabalharemos está disponível em PDF aqui na descrição do vídeo. Você pode baixá-lo, imprimi-lo ou acompanhar na tela com a gente. Todas as segundas, terças, quartas, temos aulas aqui no nosso canal do YouTube para diferentes concursos. SEDU Espírito Santo, SEDUC Rio de Janeiro. E para você não perder nenhuma das aulas, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Vem comigo para o canto da tela que eu quero compartilhar agora as questões para a gente analisar. Uma observação: todas as questões trabalhadas foram retiradas da prova de analista legislativo pedagogo, uma prova que a FCC aplicou no ano de 2020 para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, ok? As três primeiras questões são bem interpretativas. Eu vou pegar o texto, vou analisar, lê-lo com vocês, depois eu volto analisando. Basicamente, estamos sempre educando para um mundo que ou já está fora dos eixos ou para aí caminha. Pois é essa a situação humana básica, em que o mundo é criado por mãos mortais e serve de lar aos mortais durante tempo limitado. O mundo visto que feito por mortais se desgasta e, dado que seus habitantes mudam continuamente, corre o risco de tornar-se mortal como eles. Então, a pergunta é o seguinte: a partir dos fundamentos filosóficos expressos no trecho, então vai exigir de nós uma interpretação daquilo que está aqui. O que eu vou colocar e analisar? Deixa eu só ajustar minha câmera aqui um minuto. Eu vou fazer uma análise do que o texto nos sugere, escreve para a gente. Estamos sempre educando para o mundo. Então, uma coisa que sempre fazemos, educando. Estamos sempre educando. Para que nós educamos? Para o mundo. Nós educamos para as pessoas conhecerem o mundo, serem nesse mundo. E esse mundo para qual nós educamos, ele já está fora dos eixos ou quase caminha para fora dos eixos, ok? Então, o que o mundo está? Está fora dos eixos ou caminha para estar fora dos eixos. Essa é a situação humana básica, ok? Educarmos para um mundo que caminha para estar fora dos eixos. O mundo é criado por mãos mortais, ou seja, é feito pelos homens. Os homens constroem o mundo. E o mundo serve de lar aos mortais durante tempo limitado. O mundo serve de lar para as pessoas enquanto elas vivem. O período de vida, então por isso que é um tempo limitado. Agora vamos para outra frase. O mundo, já que é feito por mortais, por homens, ele se desgasta. Afirmativo, o mundo se desgasta. E dados que seus habitantes mudam continuamente, afirmação, corre o risco de tornar-se mortal como eles. Então o mundo, por ser feito por pessoas mortais, ele vai se desgastando. E as pessoas mudam continuamente. Então, por isso, o mundo corre o risco de se tornar mortal como as próprias pessoas. O que o mundo é? Aqui fala que o mundo está fora dos eixos ou caminha. E fala que corre o risco futuro, a hipótese dele se tornar mortal, mas ele não é. Ok? Ele está fora dos eixos ou caminha para fora dos eixos, mas não é um mundo mortal, é um mundo que corre o risco de se tornar mortal. Nós educamos para o mundo, é uma afirmativa, nós estamos educando para esse mundo. E é a nossa situação humana. O mundo é criado por pessoas mortais que vivem um tempo determinado nele. E ele vai se desgastando porque as pessoas vivem aqui e elas mudam também.
Primeira análise aqui, então vamos analisar. Letra A. É tarefa da educação transmitir os conhecimentos pelos quais a humanidade tem apreço e preservá-los ao longo das gerações. Ou seja, a educação vai passar os conhecimentos que são necessários para a sociedade, ok? Para que as pessoas dessa geração, já que as pessoas são limitadas, para que isso se perpetue ao longo das gerações. Beleza. Assim, tá ok, mas vamos analisar as próximas para a gente ter certeza. Letra B. A educação deve se transformar para se adequar a cada geração aos conhecimentos considerados relevantes pelas novas pessoas. Aqui fala que a educação que se transforma e se adequa para que o que as pessoas consideram ser necessários e relevantes, não. A educação ela é um processo que sempre acontece para educar o mundo. E aqui nesse texto que nós lemos não fala que a educação se adequa ou se transforma. Ela transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. Mas não é as pessoas que a cada geração mudam, porque se a cada geração for mudar a educação, a cada 40, 50 anos vai ter que mudar tudo que se ensina. C. Então a letra B eu estou eliminando aqui, ok? C. No mundo mortal, no mundo mortal, o texto não fala que nosso mundo é mortal. Fala que ele corre o risco de se tornar mortal. Beleza. No mundo mortal, habitado por pessoas que mudam constantemente, a educação se torna limitada e se desgasta. Não, pode até se desgastar por conta de ser um mundo de pessoas, mas não fala que o mundo é mortal. Então, posso eliminar a letra C. D. Educar é tornar-se mortal, adequando-se a um mundo que em essência é mortal. Não, gente, o mundo não é mortal, fala que ele pode correr o risco. E se educar não é se tornar mortal, nós somos mortais independentes da educação. A educação educa pessoas mortais. Entre o passado e o futuro reside uma esperança de que as novas gerações construam um mundo imortal. Então, assim, construir um mundo imortal, então quer dizer que ele é mortal? Não. Letra C, D, E e B estão erradas, logo, com certeza é a letra A. Muito interpretativa, tá? Mas eu trouxe isso aqui porque nos últimos simulados estou dando muita questão objetiva, que até são mais fáceis. Eu quis trazer algo mais pesado hoje para vocês digerirem aí. Então nós vamos com calma, porque é osso duro de roer, né? Barra pesada. Vamos lá. Mais uma questão interpretativa. Se você está tendo dificuldade, você pode até pausar o vídeo e falar e depois analisar. Quem nos assiste ao vivo, já quero agradecer por participar ao vivo. Estou muito rouco hoje. Coloca aí tua cidade nos comentários. Mas mesmo que esteja assistindo ao vivo, se precisar dar pausa, lê a tela, depois você continua. Ok? Dá um pausa agora, depois você continua para ficar mais fácil de você entender. Então vamos lá, vou ler tudo e depois eu volto fazendo a análise. O analfabetismo não decorre apenas da ineficiência do ensino ou de sua inadequação, mas de desequilíbrios estruturais, históricos e complexos da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, a resposta educativa para o contingente de analfabetos não se resume à alfabetização, pelo fato de esta não dar conta das necessidades da leitura e escrita na sociedade em que vivemos. Não significa só compreensão de perdas ou preenchimento de lacunas. Assim sendo, a educação de jovens e adultos se define como processo permanente de organização de grupos para discussão dos mais diferentes assuntos e situações, para a busca e escolha de caminhos e tomada de decisões. É indispensável pensar um processo contínuo que vá da alfabetização ao final da educação básica, dotando a população trabalhadora e o lamentável contingente de desempregados de instrumentos indispensáveis para o exercício da cidadania e para a ampliação da capacidade de perceber o mundo e nele influir. Então vamos lá. Com base nesse trecho do Plano Nacional de Educação, nós estamos falando de educação de jovens e adultos. Veja que tudo aqui, educação de jovens e adultos, estamos falando de educação de jovens e adultos. Vamos analisar o texto lá em cima. O analfabetismo não decorre apenas da ineficiência do ensino e sua inadequação.
Ou seja, se há analfabetos e há uma taxa de analfabetismo, não é só porque o ensino não foi eficiente ou foi inadequado. Porque nem sempre é isso, mas também existem desequilíbrios estruturais, históricos, complexos que levaram a isso. Nós temos casos de crianças que não puderam ir à escola, períodos em que a escola não era oferecida para todas as pessoas, não estava acessível a todos. Então não é só porque a pessoa foi para a escola e o ensino foi ruim, por isso ela é analfabeta. Não, também são vários erros. No mesmo tempo que a gente fala isso também, a gente tem que lembrar que nós temos um alto contingente de analfabetos no país. E a resposta da educação para esses analfabetos, o que a educação vai responder e dar a eles? Não é só alfabetizar. A resposta não é só a alfabetização, porque só a alfabetização em si, ela não dá conta da leitura e escrita na sociedade, no mundo. A leitura de mundo do mundo, ela é muito mais complexa que só a letra no papel. Não é só preencher a lacuna que está aberta. Ah, não sabe ler? Vamos levá-lo a ler. Não é só isso. O conceito de educação de jovens e adultos e alfabetização nesse contexto, ele vai muito além, vai para uma leitura de sociedade, para uma leitura de mundo. Assim sendo, a educação de jovens e adultos se define. Uma definição aqui. Educação de jovens e adultos se define assim. Como processo permanente de organização de grupos para discussão dos mais diferentes assuntos e situações, para a busca e escolha de caminhos e tomada de decisões. Então, a educação de jovens e adultos não é só uma modalidade para ensinar a ler e escrever, ou para dar um diploma para quem não pôde completar a sua escolarização na idade correta. A educação de jovens e adultos é um processo permanente, contínuo, sempre acontece, que discute os mais diferentes assuntos e situações buscando caminhos para a vida da pessoa. É indispensável pensar em um processo contínuo sempre. Mais uma vez, a gente falou de permanente aqui, falamos de permanente, agora estamos falando de contínuo, que vai da alfabetização até o final da educação básica, dando para as pessoas, para os trabalhadores e para as pessoas que estão desempregadas, condições para o exercício da cidadania e instrumentos para a sua capacidade de trabalho, de perceber o mundo e de atuar plenamente nesse mundo. Beleza. Agora, com base nisso que a gente leu, vamos analisar as alternativas aqui e indicar a correta. Letra A. A educação de jovens e adultos é composta por alfabetização e ensino fundamental, incluindo grupos de discussão para exercício da cidadania. Não, educação de jovens e adultos é uma modalidade para toda educação básica, não é, para ensino fundamental e médio. Quando eu falo toda educação básica, eu não posso esquecer da educação infantil, que não tem educação de jovens e adultos, ok? Educação de jovens e adultos é ensino fundamental para frente. Não é só para ensino fundamental, tem ensino médio, incluindo grupos de discussão. Não existe grupos de discussão. A gente fala que a educação de jovens e adultos trata-se de um grupo de discussão, mas é no sentido figurado. É um conjunto de alunos numa escola que buscam solução para os seus problemas. Letra B. O processo de alfabetização só pode ser considerado concluído quando o educando chega à idade adulta. Não. Tem crianças aí que completam no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental e concluem o processo de alfabetização. Não é só quando chega à idade adulta. C. A educação de jovens e adultos e o supletivo visam garantir uma alfabetização universal para a população. Não. A educação de jovens e adultos quer garantir a alfabetização, já foi falado aqui, que quer garantir a pessoa a condição de ler o mundo, estar no mundo, ter ferramentas para influir na nossa sociedade. Letra D. As necessidades de leitura e escrita são definidas por aquilo que a educação básica é capaz de oferecer. Claro que não. Se a educação básica for capaz de oferecer muito pouco, a necessidade do aluno na leitura e escrita é pouco, não pode ser definido por aquilo que a escola é capaz de oferecer, mas aquilo que a sociedade exige e cobra das pessoas e a pessoa precisa para se situar no contexto social. Sobrou só a letra A, então acreditamos que seja ela. A educação de jovens e adultos se propõe como um recurso educacional para apoiar a atuação dos indivíduos na sociedade. Exato.
Educação de jovens e adultos não é só alfabetizar, gente, é apoiar as pessoas a estarem na sociedade, a adquirir meios e ferramentas para atuarem com autonomia, com plenitude e liberdade, ok? Então, letra E. Essa aqui eu achei até bem tranquila, embora o texto seja complexo, a letra E aqui deu para distinguir perfeitamente. O que vocês estão achando? Estão conseguindo entender? Ok? São complexos, a aula hoje é questão complexa, mas FCC, se você vai fazer prova dessa banca, tem que estar preparado. E de outras também, por isso que eu quis dar esse caráter interpretativo. Mas lembre-se, toda vez que você lê um texto grande, lembre de definição. O que que fala? Olha, educação de jovens e adultos se define como? É uma definição. Então, olha só, é indispensável um processo que vá da alfabetização, que dote a população trabalhadora de instrumentos para exercício da cidadania, tudo aquilo que fala que tem que acontecer, qual o objetivo, tudo tem que marcar. Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3, para mim, foi a mais difícil. E eu buguei na hora de estudar, que eu fiquei, meu Deus, depois vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Vamos analisar esse texto. Um aspecto que nos chama a atenção é a ação da professora em anotar no caderno de Gustavo o poema que o grupo dele estava trabalhando. Ela fez pelo aluno aquilo que ele ainda não consegue fazer. Lembramos aqui do tão difundido conceito de zona de desenvolvimento proximal elaborado por Vygotsky. Então, uma coisa que chama a atenção aqui do autor desse texto aqui é a professora escreveu no caderno do Gustavo o poema que o grupo estava trabalhando. Ele não conseguia escrever ainda, então ela foi e escreveu no caderno dele o que os colegas estavam trabalhando. Lembrando-nos aqui do conceito de zona de desenvolvimento proximal, que mostra, que denota a indeterminação do processo e a abertura para novas possibilidades. Ou seja, o processo não é fechado, existem outras possibilidades de aprender. E o aluno percebe ter o registro como os outros. Então, o Gustavo percebeu que ele tinha o registro como os outros alunos. Nessas condições, produz-se o gesto do aluno em imitar as ações dos colegas e tentar registrar o poema escrito em seu caderno na lousa. Considerando, o aluno tentando imitar as ações dos colegas, ele tenta também registrar o poema escrito no seu caderno na lousa. Ele, possivelmente pelo relato, ele foi até o quadro tentar reproduzir isso. Considerando a imitação como uma forma de apropriação, imitação é uma forma de nos apropriar, porque nós imitamos, as crianças elas aprendem muito imitando os adultos, aquilo que a gente faz. Geralmente, a primeira vez que a criança come de colher, não é só a gente que dá. Às vezes ela pega uma colher porque vê a gente comendo com a colher, imitando. Essa situação nos indica a possibilidade de novas formações que podem emergir no trabalho com conhecimento. Embora não demonstre o domínio das letras, o modo de Gustavo se envolver na atividade mostra-nos como ele ocupa o lugar de aluno e incita-nos a pensar na criação de vias que ampliem a possibilidade de sua participação no trabalho de leitura e escrita. Eu li isso aqui, gente, eu acho que eu não entendi nada, porque assim, a professora não tinha que ir lá copiar no caderno dele para ele. Eu achei que foi uma atitude assim incoerente para o aluno poder copiar, porque quando a gente ajuda, não é copiando para o aluno. Não sei se vocês percebem comigo. Aqui fala que por conta disso o aluno quis ficar inteirado. Ok, se todo mundo estava trabalhando no poema e ele não sabia escrever, a professora escreveu no caderno para ele se inteirar. Ok, que com o do caderno aqui ele vai perceber que os alunos têm também e vai querer estar mais integrado, mas a professora não tinha que ter copiado. O aluno percebe ter o registro e tal. Então, falou de outras possibilidades. Então, a professora, a possibilidade que ela teve de trabalhar com o aluno foi copiando para ele o texto. E eu li, cara, eu fiquei bugado com isso aqui, não encontrei a resposta correta. Mas vamos lá. Que revista é essa? Esse texto é de onde? Adaptado de A Função Social da Escola em Discussão, sob a perspectiva da educação inclusiva. O Gustavo é aluno da educação especial. Entenderam? Eu tava meio bugado
Cara, porque eu sou muito por ter prática, eu já pego aqui, leio e já vou para a resposta. E fiquei confuso. Mas pera, isso não tá fazendo sentido, porque eu não concordei que a professora foi lá e copiou para ele. Agora que eu vi. É de uma revista de educação especial. Eu abri essa prova da FCC, eu fui até lá, porque eu fiquei, gente, tá muito vago isso aqui. E realmente tá desse jeitinho, não tem nada mais, é isso aqui. Você tem que perceber essa referência aqui embaixo, para você não ficar meio confuso. Trata-se de uma situação de educação especial. Então o Gustavo era um aluno de educação especial, que ele tinha uma atividade que todo mundo estava fazendo, ele não conseguia fazer, a professora então copiou no caderno para ele ter aquele poema e ele se empolgou porque ele tinha o mesmo poema. E tendo isso, ele quis participar, quis se envolver da forma dele, com as limitações dele, entendendo que, imitando os colegas, ele aprendia alguma coisa. Então a professora usou essa estratégia de copiar no caderno dele o que ele não conseguia copiar, para que ele se integrasse e ele tivesse oportunidade de outras aprendizagens. Ok? Então, assim, a gente viu aqui, só na frase final aqui, nessa questão a gente viu que como ele ocupa o lugar de aluno. Isso nos incita a pensar na criação de outras vias que ampliem a possibilidade da participação dos nossos alunos nos trabalhos de leitura e escrita. Então, pessoal, depois que eu fiz essa leitura aí, ficou um pouco mais fácil e mais claro para mim. A partir dessa observação, da situação observada no cotidiano de uma escola, o que a gente vai poder marcar aqui? Vamos à letra A. O conceito de zona de desenvolvimento proximal permite inferir que Gustavo deveria estar em uma sala mais apropriada para o seu nível. Não. Zona de desenvolvimento proximal não fala que todo mundo tem que estar do mesmo nível. Zona de desenvolvimento proximal fala que a gente aprende com pessoas mais experientes e mais adiantadas no conteúdo, mais velhas. Então, ele tinha que estar com outros alunos que talvez estejam até mais adiantados para um ajudar o outro. Então tá errado isso aqui. Para Vygotsky, isso aqui tá equivocado. Vamos lá para a letra B. Em condições escolares adequadas, diferentes modos de participação indicam a possibilidade de desenvolvimento cultural do aluno. Legal. Nas condições adequadas, diferentes formas do aluno participar indicam a possibilidade dele aprender. Ok, gostei, para mim tá ok. A gente está falando de diferentes possibilidades do aluno se envolver, mas vamos eliminar as outras. C. O conhecimento das teorias de Vygotsky permite que o aluno se envolva nas atividades e imite seus colegas na elaboração de um poema. Só conhecer Vygotsky vai fazer o aluno envolver? Não. Eu tenho que explorar as diferentes possibilidades. D. O domínio das habilidades de leitura e escrita determina a possibilidade de participação. Não. O Gustavo não dominava a leitura e escrita. E nem por isso determinou as possibilidades de participação. Ele pôde participar mesmo sem dominar. A professora criou uma estratégia. Letra D está errada. A frase, ela faz pelo aluno o que ele ainda não consegue fazer, sintetiza a desconfiança da professora sobre a capacidade do aluno? Não, gente, ela fez o que ele não conseguia fazer porque era a forma. Crianças especiais são um caso à parte, nós temos que analisar com um olhar diferenciado. Então, não indicou que ela tinha desconfiança dele fazer, mas ela sabia que ela precisava criar uma nova estratégia. Letra B tá certinho, tá ok. Gente, tá puxado. Mas eu queria trazer porque geralmente eu não trago essas questões tão complexas aqui. E quem vai passar na prova, filho, tem que se preparar pro bruto. Porque se vem o fácil, aí você vai tranquilo. Mas se vier o difícil também, você tá preparado. Agora eu vou para as fáceis. Pode ficar tranquilo que eu vou dar um alívio para vocês agora no finalzinho dessas questões. Então, essa é a questão. Quem conseguiu acertar e entender? Quero que vocês entendam o texto, ok? Não é só acertar, é entender. Mesmo que você errou, você fala assim, professor, agora eu entendi. Beleza, então tá sussa. Vamos para a questão de número 4. Vou dar um afago para vocês aí. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, no artigo 33 da LDB, está falando assim.
Ou seja, gente, o ensino religioso ele é parte integrante da grade curricular normal, faz parte do currículo da escola. Mas ele é de matrícula facultativa. O que é facultativo? Só matricula quem quer. Pode ser que ele não se matricule, a família pode não matricular aquela criança no ensino religioso. E esse ensino religioso deve acontecer respeitando a diversidade religiosa no Brasil, vedando formas de proselitismo. Proselitismo é querer converter uma pessoa a uma religião. Então, assim, o ensino tem que ser valorizando a diversidade do Brasil. De acordo com o artigo, letra A, o ensino religioso, como parte integrante da formação básica, é disciplina obrigatória para todos os alunos? Não, ela está no currículo, mas a matrícula é facultativa, opcional. Letra B. Para atender a diversidade cultural religiosa do Brasil, a escola deve oferecer, fora do horário regular das aulas de ensino religioso? Não, gente. A aula aqui está integre e constitui disciplina dos horários normais, olha aqui em cima. É no horário normal na grade. C. O ensino religioso é disciplina obrigatória no currículo das escolas, ok. Porém, para o aluno, a disciplina é disciplina facultativa. Isso. É obrigado ter na grade curricular, mas o aluno só matricula opcionalmente. Letra D. Os estabelecimentos públicos de ensino podem optar ou não por oferecer ensino religioso em seu currículo? Claro que não, gente. Tem que ter, se é eleito na LDB, tem que ter. Todas as escolas públicas devem atender o preceito sobre o ensino religioso cristão em respeito à diversidade cultural. Claro que não, gente. Ensino religioso cristão está falando que é Cristo. Nem todas as religiões seguem Jesus Cristo. Cristo é de cristianismo. Então nem todas as religiões são cristianitas. Acho que é cristianitas que fala, acho que é isso. São cristãs. Então, ensino religioso para qualquer religião. Respeitando todas as religiões. Ok, correto, letra C. Tá de boa essa daqui, tá, pessoal? Vamos para o número 5. Eu quero ver quantos vocês já acertaram. Espera aí. Quem acertou 4 aqui, gente, é dinossauro. Tá mandando muito bem, mas depois tem um concursômetro. Só avisando aí, galera, que vai fazer o concurso para SEDU. Nós temos curso preparatório, já tá no ar o nosso curso, e o curso tá muito top. Então, quem aí vai fazer o concurso da SEDU Espírito Santo, se matricule no nosso curso, porque a gente vai acompanhar vocês de agora. Aqui eu tô dando esses simulados. Lá no curso eu tô dando os conteúdos, as aulas, tô dando simulado das aulas e revisão. Tá muito top o nosso curso. Ele sempre tá em promoção. Entra lá em contato com o atendimento. Aqui embaixo no link tem o link do atendimento. Ou entra direto no site, compra lá, se matricule e vem estudar, que eu quero acompanhar você de agora até no dia da prova, pra gente caminhar junto rumo à aprovação. Eu sou professor efetivo da SEDU. Quando eu passei, eu acertei toda a parte pedagógica. Também, né, gente? Pudera. Mas português eu dei uns vacilozinhos ali. E passei muito bem quando eu fiz a minha prova do concurso da SEDU. E desde então eu tenho compartilhado o que eu aprendi com os meus alunos e com outras pessoas. Bora pra gente terminar o simulado? Questão de número 5. Da mesma prova, ok? Uma professora comunica ao diretor que um de seus alunos tem vindo à escola com marcas corporais de castigo físico e que a criança reportou passar por maus tratos. Frente a isso, a escola deve obrigatoriamente fazer o quê? Então, pessoal, na LDB fala o seguinte, a escola deve comunicar ao conselho tutelar casos envolvendo maus tratos aos alunos. Fala desse jeito, comunicar ao conselho tutelar. Então, para quem que se a escola está tendo situação, se a criança tem marca de castigo físico, está marcado, se ela já falou que ela está sendo maltratada, a escola tem que fazer o quê? Comunicar ao conselho imediatamente. Então, vamos lá, letra A. Comunicar a delegacia de polícia para prisão dos responsáveis? Não, né? Não fala para comunicar a delegacia e outra escola não vai ordenar a prisão de ninguém. Letra B. Comunicar a diretoria de ensino da localidade que tomará providências, a diretoria, a superintendência regional. Não, conselho tutelar. Chamar os pais ou responsáveis pelo aluno para conversar e procurar resolver o caso sem necessidade de acionar outros órgãos? Jamais. Deixa eu contar, eu conheço a história de uma cidade que as crianças estavam reclamando, que eu não sei se isso é verídico, é o que a gente sabe de notícias, que as crianças estavam reclamando que estavam tendo maltrato. Aí a diretora não comunicou o conselho, chamou o pai.
Aí o pai foi lá, falou que era mentira. Aí depois disso as crianças foram maltratadas e o pai até queimou as crianças. Talvez você já viram esse caso aí. E a escola não chamou o conselho. Chamou o pai. Gente, se a criança tá tendo maltrato, você vai chamar o pai pra quê? Ele vai falar, não, eu bati. Claro que não. Então, assim, a escola tem que fazer o que é correto. D. Comunicar a vara de infância e juventude que abrirá inquérito. Não, isso não é a função da escola. E. Comunicar o conselho tutelar da localidade sem prejuízo de outras providências. Vai comunicar o conselho, se tiver que fazer outra coisa, alguém ir como testemunha, se o conselho precisar. É isso. Comunicar o conselho tutelar. É o correto. A LDB está deixando isso bem claro. E a gente não pode deixar de fazer aquilo que é certo. Gabarito aí, ó. 1A, 2E, 3B, 4C, 5E. Vamos lá para o nosso concursômetro? Conta aí quantos vocês acertaram. Conta aí que eu quero saber. Se você acertou só uma questão, a coisa tá feia, hein? Não tá bom pra você, não. Se você acertou só uma, pode e deve melhorar. No próximo simulado, volta amanhã, na terça, pro concurso da SEDUC, estudar questões da Banca CEPERJ e melhora. Tira mais que eu quero saber. Se você acertou 2 ou 3, parabéns, em cima da média de aprovação. Como são 5 questões, a metade é 2,5, entre 2 e 3. E geralmente os concursos exigem 50% para você ser aprovado. Se você acertou 4, uau, você arrebentou. Errar só uma questão é muito difícil. Se você acertou 5, prepare os documentos da posse. Sua aprovação está muito mais perto do que você pensa. Ah, não, mas vocês não tiraram 5, não. Não, eu não acredito. Outra coisa que eu não acredito, que você chegou até aqui sem dar like. Isso mesmo. Tem gente assistindo que não deu like, então dá o like. Se não é inscrito, inscreva-se agora no nosso canal, porque é assim que você ajuda o canal do Professor Davi. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um feedback aí no comentário. E mais, melhor. Aqueles que são de outros concursos e cidades, deixem nos comentários, não no chat, nos comentários, o concurso que você fará e a banca, porque assim eu vejo quais as bancas vocês mais pedem e eu faço simulados. Tanto que nessa semana, acho que na quarta ou quinta-feira, vai ter simulado da banca VUNESP aqui no nosso canal. Fica ligado que o pessoal sempre pede. Eu vou postar no meu Instagram, professor.davi, tá aqui debaixo do meu rosto, e você pode entrar lá para ficar sabendo, mas acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube que tem simulado da VUNESP. Hoje SEDU, amanhã SEDUC Rio, quarta-feira Cabo Frio, quinta-feira SEDUC Rio e sexta acho que vai ter um pré-edital da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Eu aviso tudo lá pelo Instagram e fiquem ligados. Pessoal, um grande abraço, que bom que você esteve aqui com a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!